O ex-presidente Lula já está em Brasília para dar continuidade ao processo de transição. O maior desafio da equipe agora é definir como manter as promessas de campanha. Reportagem de Nani Cox. O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin adiou a reunião que teria nesta quarta-feira com os responsáveis pelo orçamento do ano que vem e que decidiria o mecanismo utilizado para abrir espaço fiscal para promessas de campanha. O relator da Comissão Mista do Orçamento, senador Marcelo Castro, disse que Alckmin fez o pedido porque quer levar a proposta a Lula antes de apresentar ao colegiado. Inicialmente, a expectativa era bater o martelo nesta quarta, antes de um encontro da bancada petista previsto para quinta. Alckmin afirmou que a proposta de emenda à Constituição, autorizando um gasto fora do teto para bancar o Auxílio Brasil e o aumento do salário mínimo, é o caminho mais provável. Temos um desafio mais imediato, que é a questão orçamentária para 2023. Porque algumas questões importantes não estão contempladas na proposta enviada ao orçamento para o ano que vem. Então, vamos construí-la. Nós devemos, nos próximos dias, definir, o caminho. Um deles, certamente o mais provável, é o caminho PEC-LOA. Então, a proposta de emenda constitucional e a lei orçamentária. Que com o teto de gastos, com o orçamento que nós temos hoje, que ao longo do tempo as despesas obrigatórias vêm sempre crescendo e como há um teto, as despesas discricionárias, onde estão os investimentos, vêm caindo ano a ano. Então nós temos perda na saúde, na educação, na infraestrutura, em todas as áreas. Com esse orçamento que nós temos aqui, tão exíguo, é difícil de administrar o país. Então o consenso de todos nós é de que nós devemos atender à solicitação do novo governo eleito, no sentido da gente excepcionalizar do teto de gastos aquilo que venha para a área da saúde e de investimento. Além da PEC da transição, há outras propostas na mesa de discussão. Uma medida provisória para garantir crédito extraordinário com autorização do Tribunal de Contas da União e um caminho por meio de uma ação no Supremo Tribunal Federal para deixar o Bolsa Família fora do teto. Ainda há a possibilidade de carimbar as emendas de relator para que o governo encaminhe a verba para áreas consideradas essenciais, como saúde e educação. Nesta terça, Lula se encontrou com o senador Jorge Viana e com o ex-conselheiro de Economia Luiz Beluso em um hotel na capital paulista, além de receber telefonema de autoridades internacionais antes de seguir para Brasília. O presidente eleito conversou com o presidente do Peru, Pedro Castilho, com a vice da Argentina, Cristina Kirchner, com o ministro-presidente da Holanda, Mark Rutte, com o presidente da Costa Rica, Rodrigo Chaves, e Josep Borrell, alto comissário da União Europeia. Lula chegou à capital federal no começo da noite e seguiu para o hotel. Em Brasília, o petista terá reuniões com os presidentes do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. A equipe de transição e o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, ainda tentam articular um encontro com o presidente Jair Bolsonaro. Lula deve voltar a São Paulo no final da semana. A expectativa é que ele se mude para a capital federal até o início de dezembro, após viagens ao exterior. O presidente eleito participa da COP27 no Egito nos dias 16 e 17 e deve parar em Portugal antes de voltar ao Brasil. Roberto Mota, então, as primeiras providências têm a ver com promessas de campanha, uma das principais, se não a principal, manter o auxílio de R$600. Essa PEC de transição deve autorizar, extrapolar teto de gastos para poder arcar com esses pagamentos, é isso? Agora que nós vamos ver, Adriana, a diferença entre campanha e realidade. Olha a expressão que a gente acabou de ouvir nessa reportagem. Precisamos encontrar um mecanismo para abrir espaço fiscal para o cumprimento das promessas de campanha. Eu vou traduzir isso em português claro. Nós prometemos coisas que o governo não tem dinheiro para fazer.
Então agora nós vamos criar alguma forma maluca e irresponsável para poder cumprir essas promessas. E é lógico, como a imprensa, a grande mídia, né, na sua quase totalidade, bate palmas para qualquer coisa que vier daí, ninguém vai ficar sabendo do que está acontecendo de verdade, a não ser se sintonizar na Jovem Pan. A pergunta que eu faço é: para que país esses senhores acham que estão falando? Nós escutamos aqui também um desses senhores falar em excepcionalizar o teto de gastos. Não existe fim de sofrimento para a língua portuguesa. Falaram também de emendas de relator. Peraí. Não era orçamento secreto? Já virou emendas de relator? E é lógico, não falaram nenhuma palavra sobre as manifestações, não falaram nenhuma palavra sobre a violação dos direitos fundamentais, não falaram nenhuma palavra sobre censura. Então eu pergunto de novo, para que país esses senhores acham que estão falando? Amanda Klein, os desafios econômicos, essa possibilidade de cumprir algumas promessas fora do teto de gastos. Eu vou responder a pergunta do Mota, Thiago, para o país de verdade. Eu não sei em que país ele viveu nos últimos anos, mas o atual governo Bolsonaro furou o teto de gastos várias vezes, inclusive umas vésperas da eleição, para passar um pacote bilionário de mais de 40 bilhões de reais de benefícios eleitorais para tentar ganhar vantagem para o presidente. Nem assim ele conseguiu vencer a eleição. Então é nesse mesmo país de um orçamento fictício, que cortou mais de 90% dos gastos de merenda escolar, mais de 90% dos gastos de farmácia popular, que dá aqueles remédios básicos para doenças crônicas, como diabetes, doenças do coração, por exemplo, para a população de baixa renda. Pois é, que cortou mais de 90% para ônibus escolar, para vans escolar. Então, sem essas coisas básicas, esses instrumentos básicos que os alunos e a população pobre estão no Brasil. Então, é óbvio que esse orçamento tem que ser recomposto. E as promessas do presidente Bolsonaro davam conta exatamente dessas mesmas coisas também. Ele prometeu o auxílio de R$600, mas mandou um orçamento para o Congresso em que não estava prevista essa despesa, estava previsto um Auxílio Brasil de R$400 a partir do ano que vem. Os R$600 valiam só para esse ano. Então, se ele tivesse sido reeleito, ele teria que lidar com essas mesmas questões. Ele prometeu também, coisa que não cumpriu no primeiro mandato, já havia prometido a isenção do imposto de renda até R$6 mil. O Lula prometeu até 5, ele tinha prometido até 6. Isso também não estava contemplado no orçamento do ano que vem. Ele fez uma promessa no debate da Globo 3 dias antes do segundo turno da eleição de um salário mínimo de R$1.400, que tão pouco estava contemplado no orçamento para o ano que vem. Então, qualquer presidente que fosse eleito, tanto Lula quanto Bolsonaro, teria que se haver com a realidade, que é muito diferente dessa peça orçamentária fictícia enviada para o Congresso há alguns meses. Então, sim, agora temos Lula em Brasília, dentro de uma hora ou menos de uma hora, tem uma primeira reunião marcada dele com Arthur Lira, que, segundo pessoas com quem eu conversei, interlocutores do PT que estiveram semana passada com Lira, ele mostrou disposição para conversar e disposição para levar adiante os projetos do governo eleito. Aliás, o governo já é um governo de fato, porque o presidente Bolsonaro sumiu do Planalto, está encerrado ali em suas atividades na Alvorada, não tem mais reuniões oficiais, compromissos oficiais marcados na sua agenda, pouquíssimos compromissos oficiais, sumiu inclusive do seu lugar favorito, que são as redes sociais. Então, temos na prática um governo Lula que já acontece, é um presidente que vai liderar o país durante 4 anos e 2 meses, porque o presidente oficial, o presidente de fato sumiu. Então, temos um presidente eleito que já lidera o país na prática. A expectativa de poder se antecipou para um poder de fato. Deputado Paulo, tem como pagar o auxílio de 600, promessa das duas campanhas, sem furar teto de gastos. Qual a diferença? É a mesma coisa? Orçamento secreto, emenda de relator? Vamos lá. Bom, primeiro, se o presidente Bolsonaro estivesse usando redes sociais e falando todo dia, iam dizer que ele não dá paz para o país, está contestando as eleições e que não respeita aí esse período de transição. Ele está sendo recluso, está sendo prudente. Não tem nada a ver com vácuo de poder. E a expectativa de poder, sim, ela é algo poderoso. Eu reconheço isso no jogo, isso faz parte.
Inclusive, as forças políticas começam a se aglutinar ali em torno de quem em pouco tempo terá o poder formal. Isso também aconteceria caso fosse o oposto, o Lula, atual presidente, tivesse sido derrotado. Ajustes orçamentários foram feitos porque o teto de gastos ele não foi desenhado por uma pandemia. Tá? E havia gente, inclusive na oposição, que defendia coisas muito piores. E aconteceram algumas coisas não desejáveis, alguns ajustes, mas que o espírito do teto, regras ainda foram mantidas, não foram jogadas para fora as regras. A base que estava com o presidente Bolsonaro, ela tem algum compromisso com a manutenção do auxílio de R$600. Com os demais compromissos, esse é o compromisso do Lula. Aí ele vai ter que convencer esse Congresso atual, antes de tomar posse, a se comprometer, a se sacrificar ou a se beneficiar, sabe-se lá como, das promessas que ele fez. E mais, ele tem 4 anos para cumprir essas promessas aí. Ninguém que combateu o Lula e que estava no outro projeto tem que aderir automaticamente, porque o Lula prometeu. Ele que se vire. As pessoas têm que ter coerências, ou os parlamentares vão ser coerentes com aquilo que eles estavam defendendo. Quem defendeu o auxílio de 600, aí tem uma margem para o Lula trabalhar nesse ponto. Agora, nos demais pontos, ele tem os outros 4 anos, 3 anos de mandato depois do 2023, para ele cumprir. E para antecipar isso, ele vai ter que construir um alicerce bem mais sólido para conseguir poder furar o teto.